Eu sou o Derek Moura, Account Manager na MedSeg. Para quem ainda não conhece, a MedSeg é um distribuidor de valores em segurança eletrônica e tecnologia, sempre ofertando as soluções que vocês necessitam com todo o suporte e qualidade que vocês merecem. E para o tema do Quick de hoje, fiz o convite para o Vinícius Duarte, Vinícius que é Training Program e Produto Support Manager na Carrierfire, com mais de 15 anos de experiência com sistema de segurança, convidado especial para esse rápido bate-papo sobre as principais tecnologias de detectores de incêndio kit. Vamos lá, vocês terão um overview de tudo o que vocês precisam saber, então fiquem bem atentos. Como de praxe, todo Quick, ao final nós fazemos 3 quizzes, onde serão 2 perguntas para saber se vocês estão realmente interagindo com o nosso conteúdo, e a terceira pergunta, a pergunta do milhão, estará valendo um voucher de 50 milhões de reais. De 50 reais em vale compras nas lojas americanas. Vamos lá? Boa tarde, Vinícius. Como que você está? Se apresente aí pra gente. Boa tarde, Derek. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Vamos conversar aí um pouquinho, falar sobre a linha de detectores KID, benefícios, vantagens, o que esse detector agrega de valor aos usuários finais, às empresas, edifícios, hospitais que buscam proteger seus edifícios e seus patrimônios com as soluções da KID. Esse é o detector novo, ainda novo, né? Porque foi lançado tem mais ou menos 2 anos. Esse detector óptico de fumaça. A KID sempre teve um detector de fumaça, mas não igual a esse. Tá? Esse detector, que a gente chama da linha óptica, ele já cumpre com as novas exigências da UL 268, sétima edição. Uma normativa que veio, originada nos Estados Unidos, para reduzir a quantidade de alarmes falsos. Né? Nos Estados Unidos, um alarme de incêndio, gostaria muito que a gente levasse tão a sério o alarme de incêndio aqui como é levado nos Estados Unidos. Então, por exemplo, as centrais de detecção e alarme de incêndio nos Estados Unidos, elas reportam ao corpo de bombeiros mais próximo. Né? E não precisa ninguém ligar. A central reportou alarme, é enviado a notificação e o corpo de bombeiro vai ao local. E por conta da tecnologia antiga de detecção, existiam muitos alarmes falsos, principalmente em hotéis e até edifícios residenciais, alarmes como vapor d'água, fumaça de cozinha, né? Eventualmente, um cliente que fazia obra no seu escritório e esquecia lá de desabilitar o detector, aquela partícula lixando parede, lixando teto, aquilo subia, contaminava a cabeça do detector, ele entrava em alarme, enfim. Isso tudo gera um custo operacional muito alto para os corpos de bombeiro nos Estados Unidos. E para cá, para a gente, mas para o mundo todo também, né? Um alarme falso põe em xeque a credibilidade do sistema. Né? O pessoal começa a desacreditar. Um sistema que dá muito alarme e falso, os usuários do edifício começam a desacreditar nele, né? Minha avó dizia, meu filho, não conta mentira, porque o dia que você precisar falar a verdade de ajuda, ninguém vai acreditar em você. É a mesma pegada aqui com o sistema de detecção e alarme de incêndio. Então, essa tecnologia veio justamente para isso. Esse detector é capaz de discriminar, como eu comentei, partículas suspensas no ar que são maiores, têm volume maior do que as produzidas por uma combustão realmente produto de um incêndio. Tá? E aí, benefícios, manter a credibilidade do sistema, como eu já comentei, né? E impedir que negócios sejam interrompidos. Você tem uma empresa operando, você tem um edifício corporativo operando, com 100, 200, 300 empresas, e por conta de um alarme falso, você precisa evacuar esse edifício. O tempo entre evacuar, todo mundo voltar a produzir, você tem uma parada importante de tempo e uma perda de receita. Né? Então, esse detector veio também para garantir a continuidade dos negócios dos nossos clientes. Ah, perfeito. E, o Vinícius, esse detector ele tem certificações, né? É a certificação LFM? Certificação L e FM para uso com os nossos sistemas. Né? Detector é endereçável, geralmente não, detector endereçável a gente não consegue intercambiar painéis, linhas. Né?
Então, esse Certo. detector é totalmente aprovado, o LFM, para uso com os painéis KID VS e KID VM. Ah, perfeito. Muito bom. Esse é o detector de calor, de temperatura, né, e taxa de aumento, é o termovelocimétrico, como a gente chama mais comumente no mercado, mas a taxa de aumento não está errado. Esse é um detector que alarma por aumento da temperatura na área que ele está protegendo, né? Certo. Muito suscetível, aplicação muito adequada, por exemplo, para ambientes de armazenagem de líquidos inflamáveis, né? A característica de um líquido inflamável não é produzir fumaça, é produzir chama, né? E com chama ele produz calor. Com calor ele produz aumento de temperatura do ambiente e aí esse dispositivo reporta uma condição de alarme para o painel onde ele está conectado, tá? Esse Certo. modelo, especificamente, ele atua a 57 graus Celsius e ele atua também numa taxa de aumento, né, ou numa variação de temperatura da ordem de 8,3 graus Celsius dentro de 1 minuto. Tá? O que isso significa? Se eu tenho lá meu ambiente no estado normal a 25 graus Celsius, né, um ambiente climatizado, né, a 25 graus Celsius, e tem um incêndio dentro dessa área, queima líquido inflamável, produz chama, vai produzir aumento de calor. Se a temperatura da sala varia 9 graus Celsius, 8,3 graus Celsius, precisamente dentro de um minuto, esse detector também reporta uma condição de alarme. Tá? Então, são duas maneiras de reportar alarme. Atingindo a temperatura fixa determinada nele ou essa variação dentro desse período delta de tempo. Ah, perfeito. Ô Vinícius, você consegue dar exemplos de onde é mais utilizado esse detector de calor, de temperatura? Sim, como eu comentei, ambientes diferente do de fumaça, né? O de fumaça geralmente ele é muito aplicado em áreas que tem a madeira, que tem a borracha, que são materiais que, ao queimarem, produzem fumaça e produzem partículas. E aí Certo. facilitam, né? Permitem que essas partículas sejam detectadas no interior da câmara fotoelétrica do detector de fumaça. Já esse dispositivo aqui, ele é mais utilizado em ambientes que produzem chama, principalmente áreas de armazenagem de líquidos inflamáveis ou líquidos combustíveis. É a maior Certo. aplicação desse tipo de dispositivo. Ah, perfeito. Esse é o nosso detector de dupla tecnologia. Tá? Ele tanto detecta fumaça quanto detecta calor. Tá? E ele tem uma Certo. vantagem, um diferencial desse detector é o seguinte: ele também detecta, ele faz uma detecção casada. O que seria detecção casada? Né? Eu não preciso atingir o set point de alarme do elemento fumaça, nem atingir o set point de alarme do elemento temperatura. Né? Se o detector ele tem uma inteligência interna, ele chama de inteligência, ele tem um microprocessador interno, tem um algoritmo interno, e ele analisa esses sinais. Então, se eu tenho um pouco de fumaça, mas não tenho o suficiente ainda para alarmar esse detector por fumaça, tem um aumento de temperatura, mas não tenho ainda temperatura suficiente para alarmar ele pelo calor, o detector faz análise cruzada. Ele faz um cálculo resultante dos dois elementos. E se nessa análise resultante ele entende que é um cenário de um incêndio, ele reporta uma condição precoce de alarme. Tá? Então, esse é um diferencial dessa linha, desse dispositivo. A gente chama ele de detector 3D, né? Porque ele é fumaça, temperatura e a resultante dos dois. Ah, perfeito. Ele consegue identificar, então, no caso, se é temperatura, se ele vai armar por temperatura, se ele vai armar por fumaça. Isso é muito Consegue, bacana. consegue, e ainda não no painel VS, né? O painel VS é o nosso painel mais simples, mas no Certo. painel VM, que é o nosso painel mais robusto, a gente Uhum. consegue até na lógica de programação separar. Se eu quiser programar alguma rotina para quando esse detector ativar por fumaça, eu crio uma lógica. Se eu quiser que seja para temperatura, eu crio outra. E se eu quiser que seja para a resultante dos dois elementos, eu posso ter ainda uma terceira lógica de atuação. Uau, muito bacana. Fantástico. E Esse é o esse multicritério, ainda né?
esse também é multicritério, só que ele ainda adiciona a detecção de monóxido de carbono. Olha Tá? só, que bacana. E tudo que eu falei do anterior, do SHD, aplica-se para esse cara, sendo que o monóxido de carbono ele ainda pode ser tratado à parte. Tá? A gente Certo. pode tratar à parte, completamente à parte, o sinal de alarme ou de supervisão de um vazamento de monóxido de carbono, por exemplo, dos demais elementos de detecção desse dispositivo. Se a gente quiser configurar, eu quero que o evento de detecção de monóxido de carbono seja um evento de supervisão. Via programação do painel, a gente vai lá e define que é supervisão. Não, eu quero que seja alarme. Então, via programação, a gente vai lá e define que seja de alarme. E o interessante desse dispositivo também, Derek, é que o nosso corpo humano ele só começa a sofrer efeitos, né, da exposição ao monóxido de carbono quando a contaminação da área chega a 35 partículas por milhão. Esse detector é capaz de reportar uma condição de alarme já a 8 partículas por milhão. Então, é Nossa. bem antes da gente começar a iniciar o processo do monóxido de carbono afetar o nosso organismo, esse detector já reportou o vazamento de CO, a detecção do CO, e já disparou as rotinas pré-programadas da central de detecção e alarme de incêndio. Muito bacana. Ô, Vinícius, você consegue dar também um exemplo de onde é mais utilizado esse detector de multicritério, no caso para CO? Por exemplo, estacionamentos de grandes edifícios, shoppings, supermercados. Sim, tudo isso que você comentou. Por exemplo, o ASHD, que é o temperatura e fumaça, uma área, por exemplo, que você tenha, não sei, você tem lá os líquidos inflamáveis armazenados em prateleiras de madeira, de MDF. Né? Então, você Certo. tem lá o líquido inflamável, que se queimar vai produzir chama, e você tem a madeira do móvel também, que se queimar vai produzir fumaça. Né? Então, é um bom cenário de aplicação seria esse. Já o CO é área de laboratório, garagem de shopping center, qualquer lugar que você tenha aí, por exemplo, motores a combustão produzindo monóxido de carbono, é uma área de aplicação interessante para esse dispositivo. Então o estacionamento onde tiver Fusquinha ou Opala aí vai funcionar legal esse detector. Deveria. Depende do projeto, né? Tudo é um projeto, tem que analisar a posição, Sim, sim. não basta ter o detector somente instalado, vai depender do pé direito, do estacionamento, quantos detectores a gente tem espalhado, quanto que cada um de área está cobrindo de área, enfim. Para isso a gente tem as normativas técnicas e temos as empresas de projetos, que geralmente são contratadas pelos usuários finais para fazer todo esse Certo. levantamento, esse estudo, emitir uma especificação técnica, emitir uma lista de materiais prévias e fazer todo o apoio, todo o gerenciamento desse projeto. Alguns, inclusive, chegam até a acompanhar o recebimento da obra, uma vez concluída a instalação, configuração e posta em marcha do sistema. É sempre bom, né? Acompanhar, ver como ficou. Ô, Vinícius, só voltando rapidinho aqui, que a Lara ela fez uma pergunta. É possível Diga. combinar de diversos tipos de distintos de sensores no mesmo laço conectados a um painel? É a pergunta da Lara. Muito boa pergunta, Lara, e eu vou adiante, tá? Essa é a segunda geração dos detectores KID. A gente tem uma geração antiga que era chamada GSA, como os módulos, tá? Além da gente poder mixar os diversos modelos que tem aí, fumaça, temperatura, fumaça e temperatura, a gente ainda pode mixar com versões antigas. Né? Então, se a gente tiver um sistema antigo instalado com detector GSA, que hoje a gente já não produz mais, né? O detector GSA antigo pode perfeitamente coexistir com essa nova geração. O Hugo fez uma pergunta aqui. Qual é o raio de alcance dos sensores? O raio de alcance dos sensores, isso geralmente é por norma. Detectores de fumaça, por normativa, eles devem cumprir uma área de 81 metros quadrados. Já detectores de temperatura, de 36 metros quadrados.
Então, e essa área também, ela pode ser menor se o pé direito, onde o detector vai ser instalado, é mais alto, tá? Porque Ah, depende perfeito. o incêndio, ele vai ter que percorrer uma distância maior, né? As partículas do incêndio, ou no caso da temperatura, existem mais volume para ser ocupado por esse calor quando o pé direito é mais alto. Então, tem as variações, mas para um pé direito padrão, por exemplo, de edifício comercial, a área de atuação da fumaça é 81 metros quadrados e de temperatura 36 metros quadrados. Ah, perfeito. O Emerson Fittipaldi, digo, o Emerson Diniz fez uma outra pergunta aqui. Esses sensores são compatíveis com quais painéis? Esses sensores são compatíveis com painéis IDVS, tá? E aí pode ser o VS1, que é o pequeno, de 64 endereços, ou o Certo? VS4, o VS4 que vem com 250 e a gente pode expandir até 1000 pontos, né? Ou com o painel VM, que é um painel mais robusto da EDAS, que também vem com 250 pontos, a gente pode expandir até 1000 pontos e ainda podemos fazer uma rede de 24 painéis. Esses detectores são compatíveis com esses dois painéis. Ah, perfeito. A Olivia fez uma outra pergunta aqui também. Quais certificações ele possui? Então, a gente acho que falou já sobre o L e FM, certo? O Mas ele L, possui alguma outra certificação ou só essa mesmo? o L e FM. Possui algumas outras, né? Que tem, mas são certificações mais americanas. Ele possui Certo. certificação do Corpo de Bombeiro da Califórnia, mas são mais voltado lá para o mercado norte-americano. Para nós aqui, América Latina, e principalmente Brasil aqui, onde nós estamos, o que mais importa, que mais demandam, é a certificação UL e FM. Aqui são os benefícios da linha, né? Tem outros benefícios, além dos que a gente já conversou. Endereçamento eletrônico, isso é uma grande vantagem dessa linha. Quem instala conhece dois defeitos bastante comuns em instalações de sistemas. É o detector que tem endereço 0 ou dois detectores com o mesmo endereço. Tá? Com esses dispositivos, a gente não tem esses dois tipos de problemas. Porque o endereçamento deles é feito via software de programação do painel. Então, no momento que a gente cria o detector no software de programação para programar o painel, ele próprio também entra na base de dados para ser endereçado, né? Ele tem um número de série que a gente coloca na base da programação e com esse número de série define qual endereço esse dispositivo vai ter. Só que no software eu não consigo colocar dois detectores com endereço 1, com endereço 10 ou com endereço 20, né? E também não consigo deixar nenhum detector sem endereço. Então essas duas falhas não existem e eu, como tenho uma experiência passada em integração, posso garantir que isso toma um tempo. Por mais que existam ferramentas que ajudam também a reduzir esse tempo, como fazer o LED detector piscar, por exemplo, mas toma um tempo porque você acaba tendo que investigar o campo, né? E aqui a gente não tem esse tipo de problema. Certo. O Vinícius, o Daniel ele fez uma pergunta. O detector de CO, ele funciona para alarme ao chegar na concentração? Pode também funcionar como um sensor indicando concentração para ppm instantânea também? O detector não mede a concentração instantânea, tá? Mas Tá. como a gente conversou no slide sobre o detector, ele detecta muito precocemente, né? A gente comentou, o organismo humano consegue perceber, sofrer, né, ter sintomas a uma exposição de 35 partículas por milhão, depois de 2 horas de exposição. Certo. O detector atua a 8 partículas por milhão, então ele atua bem lá na frente, tá? Então tem bastante tempo para evacuar a área e tirar as pessoas dessa área onde tenha vazamento de CO. Mas reportar a concentração online em tempo real, ele não faz. O que ele faz também é supervisionar a todo tempo o agente eletroquímico que é utilizado no interior desse detector para fazer análise do ar e detectar o monóxido de carbono. Então, o detector avisa quando o fim de vida dele está chegando. Isso ele Ah, faz, tá? perfeito. Isso ele faz em tempo real. Ele te avisa. Olha, eu vou durar mais 12 meses. Olha, eu vou durar mais 4 meses. Olha,
me troca porque eu só vou durar mais 2 meses. Tudo isso isso é no próprio dispositivo, tá? É o próprio dispositivo que tem essa capacidade de supervisão e de reporte para o painel, tá? E aí, aproveitando Perfeito. esse gancho, Derek, eu vou lá para outra ponta desse slide, que é falar do baixo requerimento de fiação, tá? Certo. Como o detector é inteligente, a tomada de decisão está nele, ele tem um microprocessador, ele tem um algoritmo interno, ele tem uma memória de armazenamento, todas as informações que ele captura do campo, né? A central se comunica muito pouco com o detector e também com os módulos da linha KID, né? O único momento que esses dispositivos eles são interrogados, que é feita uma espécie de comunicação em polling com esses dispositivos, que é o painel faz como se fosse uma lista de chamada, né? Detector 1, você está aí, detector 1, qual a sua leitura, detector 1, você tem algum problema, aí vai para o 2, vai para o 3. O único momento que isso é feito na central é no momento que a gente energiza a central ou quando a gente altera a fiação de campo, porque a central precisa saber quem está conectado nela. Uma vez que a gente instalou o sistema, passou o cabo, conectou tudo, o sistema está funcionando, a central entra como se tivesse se tornado um canal de ouvidoria. Olha, eu estou aqui, quem precisar reportar alguma condição, me fala, tá? Então, como esse barramento é muito pouco utilizado, né, você não tem uma frequência de comunicação alta, quem for engenheiro aqui deve conhecer um equipamento chamado osciloscópio. Então, se você pega um osciloscópio e coloca em cima desse circuito, você vai ver como se fossem pequenos espasmos. Você tem lá um momento que passa uma informação, você vê a leitura no osciloscópio, ela dá um pico e desce, e fica lá a linha horizontal. Aí tem outro pico, fica a linha horizontal. Outros sistemas nossos, né, sistemas da Carrier Corporation, vendidos na Europa, que não tem essa mesma tecnologia do EDOT, e que se comunicam num protocolo de comunicação que a gente chama de polling, que é esse tipo de pesquisa o tempo todo, né? Se a gente colocar esse mesmo osciloscópio em cima, parece um eletrocardiograma, de informação trafegando o tempo todo, tá? E esse é o motivo que exige um cabo mais espesso, um cabo com blindagem, para impedir qualquer interferência externa, né? Então, voltando para o EDOS, por que a gente tem o baixo, o KID, desculpa, voltando para o KID, por que a gente tem o baixo requerimento de fiação? Como trafega pouca informação nessa linha, a velocidade de comunicação também é muito baixa. Sendo a velocidade de comunicação baixa, ela é pouco suscetível à interferência externa. Então, por isso que a gente tem baixo requerimento de fiação e permite instalar cabos menos espessos. Por normativa, a gente não pode instalar um cabo menor que 0,75 milímetros quadrados, né? Mas a gente garante que um cabo com blindagem não é necessário, não é uma proteção a mais para o sistema para os dispositivos da linha KID. Tá? Certo. Então você está querendo dizer que na hora de fazer a implantação do sistema, você não precisa utilizar um cabo blindado. Pode Não utilizar, precisa. então, um cabo singelo para fazer a ligação dos dispositivos, é isso? Sem blindagem, correto. Nossa, isso Tem que aí ter um cabo acaba... adequado para incêndio, um cabo com Certo, uma capa de proteção anti-chama, porque também não adianta nada pegar fogo e o cabo queimar e abrir o circuito, né? Então, certo. é o cabo seguindo a normativa, a 17240, que é a nossa normativa que reza a instalação do sistema de detecção e alarme de incêndio. Cabo adequado, a blindagem não é necessária pela característica do sistema, tá? Perfeito. Não significa dizer que você não possa usar um cabo blindado. Quer usar um cabo blindado? Tudo bem. Se o projeto pediu, não, eu quero garantir uma proteção extra para o sistema, tudo bem. Só que, pela característica do sistema, ele não é necessário. Certo. O Vinícius, está chovendo pergunta aqui do pessoal, isso é muito legal. O pessoal está bem interessado no nosso conteúdo aqui. Eu vou falar algumas aqui, tá? O Felipe Feitosa, ele fez uma pergunta
qual é a validade do detector de monóxido de carbono? Caso vencido, se o detector completo ou apenas a câmara de detecção. Então, assim, qual que é a vida útil do detector? Você precisa substituir ele inteiro ou você pode substituir os componentes internos dele? A vida útil é variável de acordo com a exposição dele, né? Certo. Mas ele pode chegar até 10 anos de vida útil, tá? Mas se, por exemplo, ele está numa área de laboratório e que você tem lá simulações, etc., que, com CO, e ele está lá para proteger, para quando a concentração de CO ultrapassa as 8 partículas por milhão, enfim, tudo isso é o detector sendo utilizado, né? E aí você pode reduzir um pouco a vida útil dele. Mas, novamente, o painel monitora isso o tempo, o próprio dispositivo monitora isso, corrigindo, e ele informa para o painel o tempo de vida útil dele. Então, assim, você nunca vai ficar sabendo, acabou esse detector, chegou ao fim de vida dele, ele já não pode mais detectar CO. Isso pode até acontecer, mas antes você vai ter vários avisos de que o tempo de vida útil dele estava chegando ao fim, tá? Perfeito. E a segunda pergunta é, não, tem que trocar o dispositivo. Troca o Perfeito. dispositivo todo, tá bom? Perfeito. O Emerson Diniz aqui perguntou onde ele faz para cotar esses detectores. Ô, Emerson, fala com a gente. Fala com o Vinícius, fala com o pessoal aqui da MedSeg. O que você precisar, a gente está disposto aqui para te ajudar e temos tudo em estoque, tá? Temos uma grande quantidade para atender aí. E se você tiver um projetinho, já calme, baby. Beleza? Pessoal, a gente está com um tempo curto aqui. Vamos partir para os quizzes, certo? E aí vocês deixam aqui o e-mail de vocês e a gente vai respondendo as perguntas conforme vocês Deixa mandaram, eu tá bom? comentar rapidinho, então, dos outros dois benefícios chaves aí, porque eu acho que está no quiz, Ah, tá? perfeito. Perfeito. Fala aí, Vinícius. Fala aí, fala aí. Bom, a gente já falamos de gerenciamento eletrônico, vocês viram as vantagens, baixa climatização, vocês também viram a vantagem, que é a redução do custo da instalação, principalmente hoje, em tempo de cobre caríssimo, ainda com a pandemia, né? Outra grande vantagem dessa linha de detectores é a questão da compensação ambiental, tá? O que é isso? Você tem uma área que você instalou o detector. Né? Vamos pegar um exemplo de edifício que acabou de ser levantado e o detector está instalado, já está protegendo. Aí as empresas começam a vir e ocupar esses espaços, né? A leitura desse detector vai alterar. Por quê? Porque antes ele estava numa área vazia, sem gente trafegando, sem ar movimentando, sem partícula movimentando, sem partícula sendo suspensa no ar. Então ele vai mudar o valor de leitura dele, né? E o que ele faz quando isso acontece? Ele tem lá, você tem aqui a leitura de alarme dele, nessa minha mão aqui que estou balançando, e essa aqui mais em cima é o delta de alarme dele, né? Se ele começa a verificar que esse aumento é gradativo e que significa mudança no ambiente, tá? Tudo isso ele faz em análise com o algoritmo interno dele e médias que são armazenadas na memória volátil desse detector de tempos em tempos. Então, se ele vê que a leitura dele subiu, o que ele faz com o delta de alarme dele? Ele também sobe para evitar que um alarme falso seja reportado. Então, essa é uma outra vantagem também da linha, de novo, buscando a confiabilidade do dispositivo. Tá? E por último, aqui, para a gente não estragar muito tempo, a gente tem uma ferramenta de diagnóstico, que é o KI HDT. Tá? Essa ferramenta consegue fazer uma varredura completa do cartão de laço, dos dispositivos conectados no laço. Desculpa, dispositivos conectados no laço. Então, com essa ferramenta também, uma outra grande vantagem, e isso quem fez obra aqui vai me entender, muitas das vezes a sala de segurança ou a sala técnica, onde a gente vai pendurar o painel de detecção de alarme de incêndio, é a última a ficar pronta, né? E aí a gente já fez todo o cabeamento, já passou o cabo, já ligou o detector, módulo, base, tudo, mas a gente não consegue iniciar o comissionamento do sistema porque não tem o painel. Com essa ferramenta, vocês conseguem iniciar todo o comissionamento do laço, de maneira que quando a central, sala de segurança, a sala técnica esteja pronta, e vocês tenham que somente pendurar o painel na parede, o laço já está comissionado e é questão somente de programação e teste. Não tem troubleshoot da linha de dispositivos. Tá? Zé, que é isso? Boa! Vamos partir para as perguntas do quiz? Vamos lá, pessoal. Primeira pergunta do quiz. Para que serve a ferramenta KIHDT da KID? Alternativa A, para realizar a manutenção dos painéis. Alternativa B, para ligar todos os detectores ao painel automaticamente. Alternativa C, para evitar alarmes falsos. Alternativa D,
configurar e diagnosticar dispositivos de detecção. Vamos lá, pessoal, valendo. A maioria respondeu corretamente. Perfeito. Essa ferramenta é a ferramenta justamente para configurar os dispositivos antes da gente ter o painel, né? Então já ajuda para quando o painel chegar, os dispositivos já estão comissionados e pré-configurados, e depois a gente faz os ajustes finos, já quando tiver o painel no software de programação do painel, dependendo do painel, se for o VS, é o software do VS, se for o VM, o software do VM. Tá? E também serve para diagnosticar. Numa manutenção, a gente consegue obter relatórios dos detectores e módulos também. Aqui está focando no detector, estou falando detector só por conta da apresentação que é sobre detector. Mas essas informações também conseguem ser obtidas a partir dos módulos que compõem o sistema KIT. Perfeito, o pessoal Muito está bom bem aí. inteirado. Como respondeu Vamos bem. lá. Quiz número 2. O que faz o part number KIOSHCD? Detecta fumaça e temperatura, detecta fumaça, temperatura e CO, detecta fumaça, temperatura e CO. A maioria respondeu certo. Somente 2, teve um probleminha aí, acho que a opção B e a C, que não tem a letra, Sim. ficaram iguais, né? Então, ficou igual, felizmente. 87% respondeu corretamente. É isso mesmo. É um detector que detecta fumaça, temperatura e CO. Né? O O ali, dá até para explicar as letras. O O é óptica, que é essa linha de detectores que discrimina os alarmes falsos. O S é de smoke, fumaça em inglês. O H é de heat, temperatura em inglês. O C vem de CO, né, de carbon monoxide. E o D de detector. Então, é uma sopa de letrinhas, mas é uma sopa de letrinhas até com um pouco de explicação. Bem intuitiva, né? É só... intuitiva não é, mas tem um fundo, né? É melhor do que aqueles part numbers 28, 40, 30, né? Que quando você vai ver é um micro-ondas. Você não... Verdade. Pessoal, vamos lá para a pergunta do milhão. Valendo 50 milhões de reais, 50 reais em vale compras nas lojas americanas. Vamos lá, hein, pessoal? Comprar o FIFA 22 aí que tá lançando. Vamos ver. Solta aí a pergunta, produção. Quais são os principais diferenciais dos detectores KID? Alternativa A, baixo requerimento de fiação, endereçamento eletrônico via painel, compensação ambiental, ferramenta de diagnósticos KI-HDT. Alternativa B, endereçamento via switches rotatórios, cabo blindado mandatório, ferramenta KI-HSD, baixo requerimento de fiação e compensação ambiental. Alternativa C, cabo blindado mandatório, endereçamento via deep switches, ferramenta KI-HSD, baixo requerimento de fiação e compensação ambiental. Alternativa D, endereçamento eletrônico via software, VS-VM, compensação ambiental, ferramenta de diagnósticos KI-HDT, baixo requerimento de fiação, ou alternativa E, todas as alternativas anteriores. Vamos lá, pessoal. Valendo cinquentão. Bora! Na verdade, quem respondeu primeiro foi o Wagner Leopoldino, só que o Wagner não está constando. Em segundo lugar, para mim, aparece Maurício. Gostaria de agradecer imensamente o meu amigo Vinícius Duarte pelo overview e a presença de todos. Bom, pessoal, muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Tchau, tchau, pessoal.